Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, capítulo 4. O Coelho Branco. Mas não era o rato, era o coelho branco de volta, que se aproximava devagarzinho, aos pulinhos e olhando ansiosamente ao redor, como se tivesse perdido alguma coisa importante. A menina ouviu que ele murmurava consigo mesmo. A duquesa, ai minhas patinhas queridas. Ai, meus pelos e meus bigodes, ela vai mandar me executar, tão certo quanto furões são furões. Onde posso tê-los deixado cair? Alice adivinhou na mesma hora que ele estava procurando pelo leque e pelo par de luvas brancas de pelica. E com a maior boa vontade, começou também a procurar por eles, mas não os viu em nenhum lugar. Tudo parecia ter mudado desde seu nado na Lagoa de Lágrimas. O grande salão, a mesa de vidro e a pequena porta também tinham sumido por completo. O coelho logo reparou na presença de Alice, enquanto ela procurava pelos objetos, e disse num tom zangado: Mariana, o que você está fazendo aqui? Corra já para casa e me traga um par de luvas e um leque rápido agora! Alice estava tão assustada que saiu correndo apressada na direção que ele apontou, sem nem tentar explicar ao coelho que ele estava equivocado. Acho que ele me confundiu com a empregada dele, concluiu enquanto corria. Como vai ficar surpreso quando descobrir quem eu sou? Mas é melhor eu ir pegar logo esse leque e essas luvas. Isso é, se eu conseguir encontrá-los. Tão logo disse essas palavras, deparou com uma casa bem pequena e toda arrumadinha. Na porta havia uma placa de bronze reluzente com o nome Coelho B gravado nela. Alice foi logo abrindo a porta e entrando sem bater e nem pedir licença. Subiu a escadaria às pressas, temendo dar de cara com a verdadeira Mariana e ser expulsa antes mesmo de achar o leque e o par de luvas. Que coisa mais estranha! Eu recebendo ordens de um coelho, disse a menina aos seus botões. Desse jeito, logo é a Diná que vai acabar mandando em mim. E começou a imaginar como seria se isso acontecesse. Senhorita Alice, apronte-se imediatamente, porque já está na hora do seu passeio. Sim, senhora, já estou indo. Mas tenho que vigiar esse buraco para o rato não fugir. Só que eu acho, continuou Alice, que lá em casa ninguém ia querer a Diná por perto se ela começasse a mandar nas pessoas desse jeito. A essa altura, ela tinha chegado num pequeno quarto, todo arrumado, com uma mesa perto da janela e em cima dela, como Alice esperava, um leque e 3 pares de luva de pelica brancas bem pequenas. Ela pegou o leque e um par de luvas e já estava saindo do quarto quando viu uma garrafinha de vidro perto do espelho. Dessa vez não tinha nenhum rótulo dizendo beba-me, mas mesmo assim ela tirou a rolha e levou a garrafa até a boca. Tenho certeza que alguma coisa interessante vai acontecer, pensou, porque cada vez que eu bebo ou como alguma coisa, algo surpreendente acontece. Então, vamos ver o que essa garrafinha me reserva. Tomara que me faça crescer novamente, porque já estou cansada de ser uma coisinha tão pequenininha. E foi isso mesmo que aconteceu, e mais rápido do que ela esperava. Antes mesmo de ter bebido metade do conteúdo da garrafa, já estava com a cabeça batendo no teto e teve que se encolher toda para não quebrar o pescoço. Então, soltou a garrafa de repente, dizendo para si mesma: Chega! Isso já é mais que suficiente. Espero que não cresça demais, porque do jeito que eu estou, já não consigo passar pela porta. Eu acho que não deveria ter bebido tanto assim. Mas já era tarde demais, porque a menina continuou crescendo e crescendo, e logo teve de se ajoelhar no chão. Pouco depois, já não havia espaço nem para isso, e ela resolveu se deitar no chão com o cotovelo encostado na porta e o outro braço em volta da cabeça. Mas continuou crescendo mais e mais, e como último recurso, enfiou um braço pela janela e um pé pela chaminé acima, dizendo: Bom, agora não posso mais fazer nada. Aconteça o que acontecer. Mas e agora? O que vai ser de mim? Por sorte, a garrafinha mágica já tinha esgotado todo o seu efeito e ela não cresceu mais. Mas ainda estava numa posição muito desconfortável.
E como parecia não haver nenhuma chance de sair dali, não é de se admirar que se sentisse infeliz. Lá em casa era muito mais agradável, lembrou-se a menina. Lá eu não ficava crescendo e diminuindo a toda hora, nem recebendo ordens de ratos e coelhos. Chegou quase a me arrepender de ter entrado por aquela toca de coelho. Mas, no entanto, é muito interessante esse tipo de vida. Fico imaginando o que será que realmente aconteceu comigo e não chego a nenhuma conclusão. Antigamente, quando eu lia contos de fadas, eu achava que essas coisas não aconteciam na vida real. E aqui embaixo, parece que estou no meio de uma dessas histórias. Acho que deveriam escrever um livro sobre mim. Deveriam mesmo. E quando eu crescer, eu vou escrever um. Bem, que eu já estou bem crescidinha agora, acrescentou num tom tristonho. Pelo menos não há mais espaço sobrando para eu continuar crescendo aqui. Mas nesse caso, será que nunca vou envelhecer? Pensou. Por um lado é um consolo saber que nunca ficarei velha, mas por outro lado vou ter que estudar e fazer lições de casa para sempre. Ai, eu não iria gostar disso. Ai, Alice, sua tola, respondeu a si mesma. Como é que você vai estudar por aqui? Pois se não há espaço suficiente nem para você, como haveria para cadernos e livros? E assim prosseguiu falando sozinha, primeiro assumindo um papel e depois outro, como acontece num diálogo completo. Porém, passado alguns minutos, a menina ouviu uma voz que vinha de fora e ficou atenta para escutar tudo direitinho. Mariana, Mariana, disse a voz, pegue já minhas luvas. Depois ouviu o barulho das patinhas subindo pela escada fora. Alice já sabia que era o coelho que vinha à sua procura e estremeceu toda de medo. Tremeu tanto que fez a escada sacudir, quase esquecendo de que agora ela era umas 1000 vezes maior do que o coelho e por isso não tinha razão alguma para sentir medo. Dali a pouco o coelho chegou perto da porta e tentou abri-la, mas como a porta só abria de fora para dentro e o cotovelo da Alice estava encostado contra a porta, a tentativa não deu certo. Alice então ouviu o coelho dizer para si mesmo: nesse caso, o jeito é dar a volta e entrar pela janela. Não vai não, sussurrou Alice. E esperou um tempo, até que teve a impressão de ter ouvido o coelho bem debaixo da janela. Daí, ela abriu a mão e fechou a mão de repente, no movimento de agarrar como se fosse pegar algo no ar. Mas não conseguiu pegar nada, porque ouviu um guincho, uma queda e um barulho de vidro quebrado. Pelo barulho, chegou à conclusão de que era bem possível que o coelho tivesse caído em cima da estufa de pepinos, ou algo assim. Em seguida, ouviu uma voz irritada do coelho. Pati, Pati, onde você está? E depois, uma voz que ela nunca tinha ouvido antes. Estou bem aqui, colhendo maçãs, Sua Majestade. Colhendo maçãs, francamente, disse o coelho muito zangado. Venha até aqui e me ajude a sair disso. Mais barulho de vidro quebrado. E agora me diga, Pati, o que é aquilo na janela? Certamente é um braço, Sua Majestade. Um braço, seu pateta? Onde já se viu um braço daquele tamanho, tão grande que enche a janela toda? Enche mesmo, Sua Majestade, mas não deixe de ser um braço, não é mesmo? É, mas ali não é lugar de braço ficar. Vá e dê um sumiço nele. Depois disso, um longo silêncio se fez e Alice só conseguia ouvir uns cochichos aqui e ali. Assim, Sua Majestade, não gosto nada disso. Nada, nada. Faça como mandei, seu covarde. Até que Alice novamente esticou a mão e fez outro movimento de agarrar no ar. Dessa vez ouviu apenas 2 guinchos. E mais barulho de vidro quebrado. Nossa, quantas estufas de pepino por aqui! Admirou-se Alice. O que será que vão aprontar agora? Vai ver que vão me puxar pelo braço até eu sair pela janela. E quem me dera que conseguissem. Garanto que não quero ficar aqui nem mais um segundo. Esperou um pouco, mas não ouviu nada. Finalmente escutou um ranger de rodas de carroça e o som de muitas vozes falando ao mesmo tempo. Conseguiu distinguir as seguintes palavras. Cadê a outra escada? Mas eu só tinha de trazer uma, a outra está com Bill. Bill, traga isso logo, rapaz.
Aqui, coloque as duas nesse canto. Não, primeiro amarre uma na outra. Mesmo assim, ainda não vão dar nem na metade. Que nada, vai dar certinho. Não seja tão perfeccionista. Aqui, Bill, segura essa corda. Será que o telhado aguenta? Cuidado com aquela telha solta. Opa, vai cair, sai de baixo. Barulho de algo quebrando. Mas essa, quem fez isso? Foi o Bill, eu acho. Quem vai descer pela chaminé? Eu é que não vou, vai você. Então, eu também não vou. O Bill é que tem de ir. Ei, Bill, o chefe está dizendo que é para você descer pela chaminé. Alice então disse para si mesma. Então é o Bill que tem de descer pela chaminé, não é? Por que é que eles gostam tudo nas costas do Bill? Eu não gostaria de estar no lugar dele por nada nesse mundo. Essa chaminé é bem estreita, mas acho que ainda consigo dar uns bons chutes através dela. E meteu o pé chaminé adentro. Até onde dava, esperou um pouco. Até que ouviu um bichinho, que ela não conseguiu identificar de que tipo era, arranhando e se arrastando pela chaminé, logo acima dela. E então disse para si mesma, é o Bill! E deu um pontapé forte. Depois ficou esperando para ver o que ia acontecer. A primeira coisa que ouviu foi um coral geral dizendo, lá vai o Bill! E logo em seguida a voz do coelho em solo, ei, vocês aí perto da cerca, segurem-no! Depois fez um silêncio, então mais uma confusão de vozes. Ergam a cabeça dele! Agora, um trago de conhaque! Mas cuidado, ele não vai engasgar. Tudo bem com você, campeão? O que foi que aconteceu? Vamos, conte! Por fim, ouviu-se uma voz assim de taquara rachada, meio fraquinha. É ele, o Bill, pensou Alice. Bom, é difícil de saber. Não, já chega, muito obrigado. Estou melhor agora, mas ainda estou meio atrapalhado. Não dá para explicar. Só sei que alguma coisa veio lá de baixo e bateu em mim, como se fosse um boneco de mola, desses que saltam de dentro de uma caixa surpresa. E lá fui eu, para o espaço, como um foguete. É, foi mesmo, campeão, disseram alguns. Temos de botar fogo na casa, disse a voz do coelho. E Alice gritou tão alto quanto pôde. Se fizerem isso, solto a Dina atrás de vocês, hein? Fez-se um silêncio fúnebre. E Alice pensou, que será que vão fazer agora? Se raciocinassem direito, tirariam o telhado. E depois de um minuto ou dois, eles começaram a se movimentar novamente. E Alice ouviu o coelho dizer, um carrinho cheio deve dar para o começo. Um carrinho cheio de quê? Pensou Alice. Mas não ficou na dúvida por muito tempo, porque logo a seguir uma chuva de pedrinhas miúdas veio da janela dentro e algumas bateram bem no rosto dela. Eu vou já dar um jeito nisso, disse consigo mesma, e gritou em alto e bom som. É melhor que isso não se repita! O resultado foi outro silêncio fúnebre. Mas Alice reparou com surpresa que as pedrinhas, assim que batiam no chão, se transformavam em bolinhos. E uma ideia brilhante lhe veio à mente. Se eu comer um bolinho desses, é certo que eu vou mudar de tamanho de novo, e como não tenho mais espaço para descer, pode ser que eu diminua. Dessa forma, engoliu um dos bolinhos e ficou felicíssima ao perceber que começou a diminuir na mesma hora. Assim que ficou pequeno o suficiente para passar pela porta, correu para fora da casa e se deparou com um bando de animaizinhos e pássaros esperando ali. O pobrezinho do lagarto Bill estava bem no meio da multidão, sustentado por 2 porquinhos da Índia que lhe davam algo para beber numa garrafa. Todos correram na direção de Alice assim que ela apareceu. Mas a menina correu mais rápido que pôde e logo se viu sã e salva num bosque fechado. A primeira coisa que tenho que fazer, disse consigo mesma enquanto caminhava pelo bosque, é voltar ao meu tamanho normal. E a segunda é encontrar novamente o caminho daquele lindo jardinzinho. Acho que esse é um plano perfeito. E parecia mesmo um plano excelente, sem dúvidas, e muito bem elaborado. O único problema era que ela não tinha a menor ideia do que devia fazer e nem por onde começar. E enquanto espiava ansiosa por entre as árvores, um latidinho agudo bem acima da sua cabeça fez com que olhasse para o alto bem depressa. Um enorme filhote de cachorro, de olhos grandes e redondos, estava olhando na direção dela e esticava uma pata tentando tocá-la. Pobre criaturinha, disse a menina num tom carinhoso.
Em seguida tentou assobiar para ele, mas ao mesmo tempo tinha medo só de pensar que ele poderia estar faminto, e nesse caso era bem provável que resolvesse fazer dela sua refeição, apesar de todas as manifestações de carinho. Sem saber o que fazer, apanhou um pequeno graveto e estendeu ao cachorrinho. Diante disso, o bichinho saltou com 4 patas no ar, latindo de felicidade, e correu na direção do graveto, fazendo de conta que estava com medo dele. Alice então escapou para trás de um grande espinheiro para evitar que fosse atropelada por ele. Quando ela apareceu do outro lado, o filhotinho fez outra investida contra o graveto e acabou dando uma cambalhota no ar na euforia de agarrá-lo. Então Alice, achando que aquilo era como brincar com um cavalinho e esperando ser pisoteada a qualquer momento, correu novamente para trás do espinheiro. Em seguida, o cachorrinho começou novos ataques em direção ao graveto. Ora correndo um pouquinho para frente, ora correndo muito para trás para ganhar impulso. E latiu o tempo todo até que finalmente se sentou ofegante, com a língua para fora da boca e os grandes olhos semifechados. Alice achou que era uma boa oportunidade para escapar dali. Então saiu correndo, partindo imediatamente. Correu até ficar bem cansado e sem fôlego, até que os latidos do cachorro ficassem bem distantes. Ai, mesmo assim, ele era uma gracinha de cachorro, disse Alice enquanto se recostava numa margarida para descansar e se abanava com uma das folhas. Eu bem que me gostaria de ter ensinado muitos truques para ele, se pelo menos estivesse do tamanho certo para isso. Ai, meu Deus, eu já ia me esquecendo do que tenho que crescer novamente. Deixa eu ver. Como é que eu faço mesmo? Eu acho que tem que comer ou beber alguma coisa. Mas a grande questão é o quê? A questão era certamente o quê? E Alice olhou para as flores e para a relva ao redor, mas não achou nada que parecesse a coisa certa para se comer ou beber naquelas circunstâncias. Perto dela havia um cogumelo gigante, quase da sua altura. A menina então deu uma olhada debaixo dele, dos 2 lados e atrás. E depois lhe ocorreu que talvez fosse uma boa ideia ver o que havia em cima dele. Esticou-se toda na pontinha dos pés e deu uma espiada por cima do cogumelo. Seus olhos imediatamente se depararam com os de uma grande lagarta azul, que estava sentada no topo com os braços cruzados, fumando tranquilamente um longo narguilé, e sem dar a mínima atenção a ela ou a qualquer outra coisa.